Esta aula, então, tem a ver com o módulo 2, que é condução unidimensional. Em los modos de conducción, nós temos condução unidimensional, bidimensional, tridimensional e transiente. Só que nós vamos estudar somente condução, introdução à condução e condução unidimensional. Os modos tridimensional e transiente nós não vamos estudar. Não temos tempo para todos eles. Então, vamos agora ver um problema que é um pouquinho mais complicado, que tem a ver com condução unidimensional e que a gente tem a parte de circuito térmico. Então, uma parede de 3 metros de altura e 5 de largura consiste em tijolos. Os tijolos têm a condutividade térmica 0,72 watts por metros Kelvin, horizontais de 16 centímetros por 22 centímetros na seção transversal, separados por camadas de gesso, condutividade térmica 0,22 watts por metros Kelvin, de 3 centímetros de espessura. Então, eu tenho aqui o tijolo, está aqui, a camada de gesso, que los separa um do outro, tem 3 centímetros de espessura, só que nós vamos pegar para fazer os cálculos 1,5. Ele tem 16 centímetros, o tijolo tem 16 centímetros de espessura horizontal e 22 centímetros de altura. São dados que estão aqui no esquema. Existe ainda gesso de 2 centímetros de espessura a cada lado del tijolo y una camada de 3 centímetros de espessura de espuma rígida de 0,026 como condutividade térmica na face interna da parede, como mostrado na figura. Então, ainda, além dessa camada de gesso que tenho aqui, tem uma camada de gesso neste pedaço aqui, de 2 centímetros de espessura, e outra camada, que é uma camada de espuma rígida, que tem 3 centímetros de espessura. As temperaturas internas e externas são 20 graus centígrados, temperatura interna, e a temperatura externa menos 10 graus centígrados. E os coeficientes de transferência de calor por convecção interno e externo são transferência interno, HI, H1I, H1 é igual a 10 watts por metros quadrados Kelvin, e H2, que é o externo, é igual a 25 watts por metros quadrados Kelvin, respectivamente. Ignorando a radiação e para a transferência de calor unidimensional, determina a taxa de transferência de calor através da parede. Então, determinar a taxa de transferência de calor através desta parede, ignorando radiação e considerando que temos transferência de calor unidimensional. Então, o que vamos supor? Estado estacionário, transferência de calor unidimensional na direção X, condutividade térmica constante e radiação desprezível. E qual é a minha direção X? É essa direção. A direção X é esta. E a direção Y é esta outra, tá bom? Condutividade térmica do tijolo, do gesso e do revestimento rígido. Padrão de construção da parede se repite a cada 25 centímetros de distância na direção vertical. Assim, então, se considera a parede de 1 metro de largura por 0,25 metros de altura, uma vez que é representativa da parede total. É decir, a cada 25 centímetros ela se repete para cima e nas laterais. Então, se vai considerar 1 metro de largura e 25 centímetros de espessura. Ela se repete e depois se repete na lateral. Então, considerando qualquer seção transversal da parede, normal a direção como isotérmica, a rede de resistência térmica foi mostrada na figura anterior. Mas eu vou colocar aqui, ela está aqui de novo. O que nós temos? Nós temos a temperatura interna 1, que ela foi dada como dado. Vamos aqui na frente. Temperatura interna 1 é de 20 graus centígrados e aqui de fora é de menos 10 graus centígrados. Então, considerando isso, nós temos que calcular, primeiro,
O que nós temos resistência? Nós temos a primeira resistência, a transferência de calor através da espuma rígida, neste pedaço aqui. Segunda resistência, a transferência de calor através do gesso, aqui desta parte interna. Terceira resistência, a próxima resistência, a transferência de calor através do tijolo. A seguir, tenho a resistência à transferência de calor através de esta camada de gesso. E a parte externa tem a resistência através de transferência de calor através de por conversão para a superfície externa. Mas eu tenho aqui também uma resistência, esta primeira convecção, desculpem, eu errei, a resistência interna, esta primeira é devido à convecção interna, R1 é devido à resistência da espuma rígida, R2 do gesso, R4 do tijolo, R6 do gesso e R0 e R1 da resistência externa à convecção. Mas aqui também eu tenho uma parte que tem resistência de uma resistência de transferência de calor por condução através do gesso, que tem esta área, 15 centímetros, e a parte de cima também, 15 centímetros por 20 centímetros total, tá bom? Então, tenho essas 4, 5 resistências. Então, o que nós temos que fazer? Calcular a resistência térmica. A primeira parte, a resistência térmica convectiva. A resistência térmica convectiva não é mais que o inverso do coeficiente de transferência de calor versus a área. Então, o coeficiente de transferência de calor 1 é 10 watts, é dado anteriormente. O coeficiente de transferência de calor 1 é 10 watts por metro quadrado Kelvin e o 2, 25 watts por metro quadrado Kelvin. E a área de transferência de calor. A área de transferência de calor, como nós falamos, seria que se repete 25 centímetros de altura vezes 1 metro, então 0,25 metros quadrados. Então, para a resistência convectiva interna, nós temos que é igual a 0,4 graus centígrados por watt. Agora, nós temos a resistência na espuma. Já as resistências condutivas as resistências condutivas são resistências que elas são devidas, a expressão é diferente, é devida a que a condutividade térmica através de esse meio. E ela é dada pela expressão de espessura do meio sobre condutividade, com o valor de condutividade térmica vezes a área. Então, a espessura, por exemplo, a resistência térmica da espuma é de 3 centímetros e 0,03 metros, multiplicado por quê? Por seu coeficiente de transferência de calor, dividido por sua condutividade térmica e a área. A condutividade térmica da espuma rígida é 0,026, e então o cálculo dá que é 4,62 graus centígrados por watt. Agora, as resistências R2 e R6, elas são iguais. O que eu tenho aqui, ela é devida a quê? Ao lado do gesso. Esta parte aqui, resistência R2 e R6. Ela é devida a quê? Ela é devida a resistência através do gesso, de transferência de calor através do gesso, multiplicada pela sua espessura, eu tenho a espessura dela, 0,02 metros, dividida a condutividade térmica do gesso vezes a área de transferência de calor. Neste caso, ela inclui todo este pedaço aqui. A gente considera todo este pedaço aqui a área de transferência de calor, vamos considerar ela inteira. E então ela dá 0,36 watts por metros, graus centígrados por watt. E a parte do lado do gesso, aqui é este pedaço aqui, daqui a aqui, todo esse pedaço aqui do gesso, que é R3 e R5. Este pedaço daqui e este pedaço de aqui do gesso. Então, ela é igual ao comprimento, só que o comprimento desse lado do gesso é 16 centímetros. Então, 0,16 centímetros vezes, dividido por quê? Pela condutividade térmica vezes a área. A condutividade térmica do gesso é a mesma, mas qual é a área agora? A área dela não é
não é 25, é menos. A área dela aqui agora é 1,5 centímetros vezes 1 metro. Então, é 0,015 metros quadrados. Então, a área de transferência de calor perpendicular a transferência de calor está dada nesse sentido. Então, ela é 0,15 vezes 1 metro quadrado. 1 metro. Então, essa área de resistência para o lado do gesso é igual a 48,8 graus centígrados por watt. Então, aí eu já calculei todas as resistências. Mas agora, o que eu vou fazer? Como que eu calculo a resistência total? Porque eu tenho estas resistências aqui, elas se somam. Então, que estão aqui em série, se somam. Mas estas, o que eu sumo é o inverso delas. Então, vamos lá. Está faltando ainda a resistência do tijolo, desculpem, esqueci. A resistência do tijolo, que é igual à espessura do tijolo, que é 16 centímetros, vezes 0,72, que é a condutividade térmica dela, vezes a área de transferência de calor, que é 22 centímetros, vezes 1 metro, então 0,22 metros quadrados. Então, a través do tijolo é igual a 1,01 graus centígrados por watt. E a resistência externa de convecção, devido à convecção, que é esta que está aqui fora, a resistência ao tijolo é esta que está aqui, e a resistência externa convectiva é esta, que é igual ao inverso do coeficiente de transferência de calor externo, que é 25 watts por metro quadrado Kelvin, vezes a área de transferência de calor, que é 0,25 metros quadrados. Então, aqui eu tenho que é igual a 0,16 graus centígrados por watt. Então, aí eu já calculei todas as resistências. Mas então eu tenho aqui que a resistência R3, R4 e R5, elas, no meio elas são paralelas. E então eu preciso achar uma resistência equivalente. Então, a resistência equivalente da parte de aqui, esta parte do meio, o inverso da resistência do meio é igual a quê? O inverso da resistência R3 mais o inverso da resistência R4 mais o inverso da resistência R5. Efectuando esse valor, o inverso da resistência desta parte do meio, deste pedaço aqui, é decir, desta 3 aqui, é igual a 1,03 watt por grau centígrados. Então, a resistência, então, dessa parte interna, dessa parte do meio, é igual a 0,97 graus centígrados por watt. Então, agora já tenho todas as resistências. Então, o que a resistência total é igual à soma de quê? Da resistência devido à convecção interna, mais R1, R2, mais resistência do meio, mais R6, mais R0. Sumando todas essas resistências, eu tenho que a resistência total é igual a 6,87 graus centígrados por watt. Então, por que eu calculei a resistência total? Por quê? Porque a taxa de transferência de calor ela é dada, toda a taxa de transferência de calor está dada para a sua força motriz dividida a sua resistência, como já falamos inicialmente, na aula de, como eu coloquei para vocês na aula de transferência onde definir resistência térmica. Então, eu tenho então que a resistência total ela está dada pela temperatura, a diferença de temperatura entre a temperatura interna, que é 20, e a temperatura externa, que é menos 10, dividido a resistência total. Então, aí, fazendo o cálculo, a diferença entre menos 20 e menos 10, dividido de menos 10, es decir, 30 dividido 6,87 dá igual a 4,37 watts para 0,25 metros quadrados. Assim, então, para 1 metro quadrado, então, teria que a taxa de transferência total é igual a 17,5 metros quadrados. É igual. E para a área total da transferência, que é de 15 metros quadrados, a taxa total de transferência é igual a 263 watts. Se vocês podem ver aqui, com essas combinações eu tenho tijolo, tenho gesso, tenho espuma rígida. Com essas combinações eu tenho uma perda de calor relativamente pequena para essa parede, 263 watts, para uma parede de 15 metros quadrados. Esse tipo de sistema é algo muito parecido. Eu vou voltar aqui. É algo muito parecido ao que a gente vê quando tem a janela do tijolo, a janela dupla também. A janela dupla a gente também analisa dessa mesma forma, como resistências em paralelo.
con resistencia en serie, disculpen, no en paralelo. ¿Hasta ahí alguna dúvida? ¿Alguna dúvida? ¿Entendieron cómo funciona? ¿Cómo que se hacen los cálculos ahí? Bom, então, vou continuar para o outro exercício, que é o último que vou fazer hoje para vocês. Vou colocar para vocês, e aí, então, eu acho que é o último, agora não lembro se era esse ou não mais. Então, agora eu vou ter um recipiente esférico de aço inox. A condutividade térmica de aço inox é de 15 watts por metro Kelvin. Es decir, en ese recipiente son almacenados reyertos radioactivos, que a conductividad térmica de ese reyerto radioactivo es igual a 20 watts por metros Kelvin. Los radios internos del recipiente de azo son 0,5 y 0,6 metros. Es decir, el radio interno es 0,5 metros y el radio externo es 0,6 metros del recipiente de azo. A taxa de volumétrica de calor gerada no interior del recipiente de azo debido a los reyertos radioactivos es de 10 a 5 watts por metros cúbicos. Y la superficie externa del recipiente está expuesta a un flujo convertido de agua de 25 a 25 grados centígrados con coeficiente de transferencia de calor de 1000 watts por metro cuadrado Kelvin. Primero, calcula la temperatura en la superficie externa en condiciones de régimen estacionario. Segundo, calcula la temperatura de la superficie interna en condiciones de régimen estacionario. Tercero, obtenga una expresión para la distribución de temperaturas T en R para los reyertos radioactivos. Exprese sus resultados en términos de RI, TSI, KRR y K y calcula la temperatura en R igual a 0. Tá bom? Então, novamente, eu tenho aqui agora também um sistema de resistência, mas eu posso aplicar o sistema de resistência na área que eu não tenho geração de energia. Tá bom? Se eu tiver geração de energia, eu não posso aplicar a resistência térmica, onde está, na parte que ela está. Então, vamos ver como que eu vou resolver esse problema. Então, o que eu conheço? As dimensões e condutividade térmica do recipiente externo. Conheço que R interno e R externo, o radio interno e o radio externo. Deixa eu ver se era radio, o que eu disse antes. Isso, radio interno e radio externo. Então, o radio interno 0,5 metros e o radio externo 0,6 metros. Conheço a condutividade térmica dos reyertos radioactivos e a quantidade de calor que eles geram, e a condutividade térmica do aço, O que se pede? Calcular a temperatura aqui na superfície externa, e a temperatura aqui na superfície externa, conhecido que eu tenho transferência de calor por conversão com água que está fluindo, a agua está a 25 grados centígrados y un coeficiente de transferencia de calor es de 1000 watts por metro cuadrado Kelvin. Tá bom? Então, agora eu tenho que usar coordenadas esféricas. Em coordenadas esféricas, eu vou supor primeiro que eu vou ter transferência de calor unidimensional e unicamente no sentido radial. Então, a minha expressão em coordenadas esféricas ela se vai reduzir para a taxa de transferência de calor unidimensional em sentido radio. Então, assumindo então estado estacionário, propriedades constantes e condução unidimensional radial, para o volume de controle que inclui o recipiente, então a lei de conservação de energia diz que a energia gerada, a taxa de energia gerada menos a taxa de energia que sai é igual a 0, ou que a energia gerada no volume menos a energia de convecção é igual a 0. Então, estou dada pela transferência de calor por conversão. Então, eu tenho taxa de energia gerada, qual é o volume de uma esfera, 4/3 π do rádio interno ao cubo. Qual é o rádio interno que eu vou ver? Vamos no anterior. Eu vou usar este valor, porque é aqui onde eu posso aplicar essa parte. Rádio interno ao cubo. É igual a quê? A taxa de transferência de calor, coeficiente de transferência de calor vezes 4π R externo ao quadrado,
vezes a temperatura da superfície externa menos a temperatura do fluido. O que eu não conheço aqui? Unicamente a temperatura da superfície externa. Então, eu conheço taxa de transferência de geração de calor, pi, o raio externo 0,6 ao quadrado, o raio interno 0,5. Conheço que a temperatura da superfície externa não conheço, mas conheço a temperatura da superfície interna. Então, substituindo pelos valores, eu vou ter que a temperatura da superfície externa é igual a 36,6 graus centígrados. É decir, com a troca de calor por conversão e toda a temperatura que eu tenho aqui na superfície externa, aqui em toda a superfície externa, é igual a 36,6 graus centígrados. Então, agora já sei a temperatura da superfície externa. Eu já conheço agora esta temperatura da superfície externa. Eu preciso agora calcular a temperatura desta superfície interna. Como que eu vou fazer isso? A quantidade de energia que entra, a taxa de energia que entra menos a taxa de energia que sai é igual a zero. A superfície externa, um balanço nela. Só que o que entra é a quantidade de energia por condução e a que sai é por convecção. Então, o que vai por condução? A taxa de energia que chega por condução. Ela chega por condução, ela é conduzida através do casco de ferro, é decir, ela é conduzida de R interno até o raio externo, por condução, e ela vai ser igual à taxa de energia que sai por convecção. Então, a taxa de energia por condução para uma superfície cilíndrica é igual a 4π vezes a condutividade do aço, vezes a diferença da temperatura da superfície interna menos a interna, dividido 1 sobre o radio interno menos 1 sobre o radio externo. Deste lado, eu só não conheço a temperatura da superfície interna. Deste outro lado, eu conheço todo. O coeficiente de transferência de calor, o radio externo, a temperatura da superfície externa e a temperatura do fluido. Então, nesse caso, como somente não conheço esta temperatura, colocando em evidência essa temperatura, eu chego que a temperatura na superfície interna é igual a 129,4 graus centígrados. Então, eu já sei qual é a temperatura que eu tenho aqui, 129,4 graus centígrados, aqui 36,6 graus centígrados. Agora me falta calcular a temperatura no centro. É lógico que essa temperatura, como tem rejeitos radioactivos, e ele está gerando taxa de energia de 10 a 7, 10 a 5, 10 a 5 watts por metros cúbicos, é lógico que aqui minha temperatura seja superior à temperatura que eu tenho aqui. E a taxa, então, a transferência de calor, ela está dando, se dá do centro da esfera para fora da esfera. Então, esta temperatura aqui deve ser muito mais alta que as outras duas. Então, já tenho a temperatura da superfície externa, a temperatura da superfície interna, e agora, então, a equação de calor em coordenadas esféricas me vai permitir obter a mim a temperatura no centro da esfera. Então, eu tenho, é que ele é dado por quê? Condutividade térmica dos rejeitos radioativos vezes a variação da temperatura em função de R, multiplicado por R quadrado, dt de R, mais a taxa de transferência de geração de calor vezes o rádio ao quadrado é igual a zero. Então, o que eu tenho que fazer? Integrar duas vezes essa expressão para obter o perfil de temperaturas. Integrando a primeira vez, eu tenho R quadrado dt de R igual a menos a taxa de geração de energia vezes o rádio ao cubo sobre 3 vezes a condutividade térmica de rádio mais C1. C1 é a constante de integração da primeira constante de integração. E integrando novamente, para obter o perfil de temperatura, é igual a menos a taxa de energia gerada vezes o rádio ao quadrado dividido 6 vezes a condutividade térmica dos rejeitos radioativos menos a condutividade C1 sobre 2 mais C2. Então, como que eu posso agora avaliar as constantes C1 e C2? Com as condições de contorno.
Vamos lá. As condições de contorno para avaliar as constantes. A variação da temperatura em função de R avaliada em R igual a zero. R igual a zero, el centro de simetría. Es igual que si yo tuviese una isoterma. Es igual que si yo tuviese una isoterma es una diabática, una superficie diabática, y ahí no tengo cómo transferir calor. Entonces es igual a cero, y entonces, así, el constante C1 es igual a cero. Entonces, en R igual a cero, variando en R igual a cero, C1 es igual a cero. Entonces, C1 igual a cero, y entonces, a outra condição de contorno, a temperatura em R igual a RI é igual a TSI. Então, C2 vai ser igual a quê? A TSI, temperatura da superfície interna, mais o calor gerado, mais RI ao quadrado, radio interno ao quadrado, sobre 6 vezes a condutividade térmica dos rejeitos radioativos. Então, o perfil de temperatura, então, ele vai ser igual a quê? Temperatura da superfície interna mais o fluxo, a cantidad de calor gerado multiplicado por el radio interno menos un radio en cualquier punto interno sobre 6 veces un reyerto radioactivo. Entonces, avaliando el perfil en R igual a 0, se obtiene a temperatura no centro, es decir, en R igual a 0, yo puedo obtener que a temperatura no centro, yo tengo a temperatura CI, con todos estos dados, a temperatura, entonces, do centro va a ser igual a 337,7 graus centígrados. Conteúdo protegido por derecho autoral, siendo permitida apenas su reproducción para fines educativos y de información no ámbito da disciplina cursada nos termos da Lei 9.610 de 1998. A distribución o reproducción das imagens é proibida sin expresa autorização.